Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimenta-os Miguel, da equipe do programa, e conosco aqui hoje a nossa amiga Carol de Cambé. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes. Mais um encontro aqui para a gente aprender um pouquinho sobre o Espiritismo. Tá certo, o Cacá na mesa de som ali, sempre muito solícito, conversando sempre com a gente sobre os temas que a gente vai abordar aqui, preparando o Momento Espírita ou Reflexão Espírita, que fazem parte do programa, né? Na abertura, né, como já é de praxe do programa já há muitos anos, nós temos o Momento Espírita, preparado pela Federação Espírita do Paraná, já um trabalho, uma atividade de muito sucesso, são mensagens curtas, muito profundas, que a pessoa depois pode recuperar, seja no site da Federação Espírita do Paraná ou no site do próprio Momento, né, momento.com. Hoje nós temos como título Vontade Dirigida. O psiquiatra recebeu em seu consultório um paciente com depressão profunda. Segundo a família, ele estava nesse estado há mais de 5 anos e vinha em busca de um remédio que o curasse de imediato. O médico olhou nos olhos e falou com firmeza: "Tenho 2 notícias para lhe dar. Uma delas é que ainda não existe um remédio para a sua doença." O paciente contorceu-se na cadeira e perguntou um tanto irritado: "E a outra notícia?" "A outra notícia é que a sua cura depende da sua vontade." "Como assim, doutor?" "Não tenho vontade de trabalhar, nem de comer, nem de falar com as pessoas. A vida não tem mais sentido para mim." O psiquiatra tornou com voz muito firme: "Você está cheio de vontade." O paciente deu um murro sobre a mesa e retrucou nervoso: "O senhor está brincando comigo? Já lhe disse que não tenho vontade." Sem se alterar, o médico afirmou: "O senhor tem muita vontade. Tem vontade de não trabalhar, de não comer, de dormir, de não falar com ninguém e de se isolar do mundo." "Mas a vida não tem sentido para mim", tornou a dizer o paciente. Conhecedor das causas que levam a pessoa a esse estado de ânimo, continuou o médico: "Você está com raiva do mundo. Pensa naqueles que o infelicitaram e não consegue perdoar." O homem se levantou e gritou: "Nunca vou perdoá-los. Meu patrão me despediu, acabou com a minha vida. Meus irmãos me roubaram a herança." E desfilou uma lista de pessoas que odiava com toda a força de seu ser. Então, o psiquiatra voltou a dizer: "Somente quando você perdoar, conseguirá se livrar desse ácido que o corrói e o está matando dia após dia." E o homem falou entre dentes: "Nunca vou perdoá-los." O médico aproveitou a oportunidade para reafirmar que ele estava cheio de vontade, mas dirigida para a própria infelicidade. Meditemos sobre a direção que estamos dando à nossa vontade. Se dizemos que não sentimos vontade de viver, podemos afirmar que, na verdade, estamos com vontade de não viver. Estamos com vontade de fugir do mundo, com vontade de dormir, de ficar num quarto fechado, com vontade de morrer. Mas a vontade está ativa. Somente está sendo dirigida para onde nossa razão desejar. Lembremos de que a vontade é uma força neutra que existe em nós.
e que é direcionada automaticamente para o objeto de nossa escolha. Se escolhemos não perdoar e manter o desejo de vingança, podemos, mediante nova escolha, redirecionar a força da nossa vontade para a indulgência, para o perdão. O que geralmente acontece é que optamos por não perdoar. Pensando dessa forma, estarmos punindo quem nos ofendeu. Outras vezes, não perdoamos querendo chamar a atenção para nosso papel de vítima. Essa autopiedade extremamente perigosa pode nos levar a situações de maior infelicidade. Por todas essas razões, vale a pena direcionar nossa vontade para o bem e com o desejo sincero de construir a nossa felicidade, sem desejar tornar infelizes aqueles que nos infelicitam. Pensemos nisso, mas pensemos agora. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de hoje, de abertura do programa. Mensagem muito profunda, muito reflexiva, né, Cá? Sim. Como todas as outras do Momento Espírita, há uma equipe hoje na Federação Espírita do Paraná encarregada de preparar essas mensagens, né? Porque são mensagens curtas, mas muito dirigidas, muito, como o próprio título, né, vontade dirigida, né? E é isso, ó. Fala aí, né, entre outras coisas, do auto-perdão, né? Então, cada um de nós vai tirar dela aquilo que está mais relacionado com o nosso sentimento, com a nossa vivência, né? E fala também de foco, né? Onde é que a gente tem que colocar o nosso objetivo de vida, o nosso objetivo ideal superior, né? O Espiritismo deixa muito claro quando coloca o Cristo, né, como modelo e guia. Então, quando nós pegamos a figura de Jesus e colocamos ele como guia das nossas vidas e procuramos segui-lo, né, cara? Não fica mais fácil, mas pelo menos fica mais seguro, né? Não, com certeza. E é interessante que você falou agora, e eu já remeti, meus pensamentos já foram para o livro Boa Nova, ali no capítulo 3, quando ele fala das primeiras pregações, porque tem uma fala de Jesus muito forte quando ele faz o comparativo, né? Que não existe cinzel mais eficiente do que o da boa vontade e nem mármore mais puro do que o dos nossos sentimentos. E é interessante quando a gente puxa aqui a mensagem que fala da nossa vontade dirigida, e aí a gente faz essa ligação que você nos traz sobre Jesus, sobre o nosso modelo e guia, e aí você vê que lá atrás ele já dizia, né, que o nosso instrumento mais importante é a nossa boa vontade, que é ela que vai forjar os nossos sentimentos para a nossa evolução. E é interessante que a mensagem fala exatamente isso, porque a vontade ela é neutra, ela é uma ferramenta neutra, e nós é que vamos escolher onde vamos empregá-la. E falando nisso, eu lembro de um tema também muito interessante que fala sobre a questão das escolhas que a gente faz ao decorrer da nossa vida. E isso tem tudo a ver com o uso da nossa vontade, né? Que é o que ele vai dizer. Você está usando muita vontade para ficar no seu quarto, muita vontade de não querer ver os outros, de não perdoar. Então, quando todos nós acordamos, nós temos duas escolhas, né? Ou a escolha de ficar bem, de perdoar, de ser agradável, ou a escolha de fechar a cara e não falar com ninguém. Assim como muitas vezes a escolha que nós fazemos de uma interpretação equivocada, achando que o fato de nós não perdoarmos, nós estamos atingindo o outro, quando na verdade nós estamos atingindo a nós mesmos. Porque a pessoa com quem a gente acha que está ferindo com o nosso não perdão, está vivendo a vida dela. E às vezes essa pessoa se arrependeu do que fez conosco, ora por nós, está evoluindo e nós estamos ficando, né? Eu acho interessante, às vezes a gente vê nas reuniões mediúnicas, né?
Às vezes vem uma comunicação de algum espírito que diz: mas essa pessoa me fez mal e ela já está aqui tendo a oportunidade, tipo, encarnada, e eu estou aqui. Mas por que eu estou aqui, né? Porque eu escolhi ficar parado ali, sentindo a minha... Eu já poderia ter ido para frente, né? Que é exatamente o que ele coloca, essa mensagem que ele coloca no texto, que o médico coloca para o seu paciente ali, né? E é interessante que na maioria das vezes a gente não aceita, né? Se alguém fala para nós assim, você está nessa condição de dificuldade, isso é uma escolha sua, a gente fala, claro que não, né? Quem que vai escolher? Mas inconscientemente a gente acaba fazendo essas escolhas que nos colocam nessas situações, né? É verdade, cara. Então, a gente observa que essa mensagem, ela tem alguns detalhes, né? Que se nós ouvirmos ela novamente, vocês vão ver que vamos pegar outras informações, né? Me chamou a atenção tanto o auto-perdão, né? Quanto a autopiedade, né? A gente muitas vezes fala, é melhor ser vítima do que ser algoz, né? Claro, mas você não pode ficar nessa condição de vítima o tempo todo, né? Então, teve uma situação, você foi vítima, ok, beleza, bola pra frente, como a Carol falou, vida que segue. Agora, se você falar, não, né, pode deixar, né, quem me fez essa maldade aqui vai pagar e tal, inconsciente, não, você tá parado, né, você tem que ter uma proatividade em função daquilo que acontece, né. E eu acho interessante que essa semana, ou semana passada, né, eu me peguei assim analisando, porque na nossa vida é cheio de percalços, né? O que faz o Espiritismo, o que faz o cristianismo, o que faz a mensagem de Jesus é nos dar força para nos levantar mais rapidamente, mas todos nós estamos sujeitos a tropeços, a má escolhas, né? Porque a nossa condição de inferioridade nos dá isso, né? Se a gente pudesse ter 100% de assertividade em tudo que a gente faz, que beleza, a gente seria espírito puro, né? Com certeza. E aí eu estava analisando, né, uma situação desagradável, né, e eu falei, puxa, e eu me desequilibrei e tal, eu falei, pedindo perdão a Deus, pera lá, tá certo que Deus entende esse processo, mas eu tenho que pedir perdão a mim, de ter me desequilibrado, né, quer dizer, eu estou prejudicando a minha caminhada como espírito imortal, né, então eu não tenho que ficar nervoso, eu não tenho que ficar chateado, né, pelo contrário, eu tenho que absorver a pancada e bola para frente e seguir. Aí eu me vi pedindo perdão a mim mesmo. Olha só que loucura, né? Ainda bem que eu estava sozinho. Se tem outra pessoa falar, Miguel tá louco. Então é isso, acho que o auto-perdão é isso, é você entender o que aconteceu, né? Se desculpar por ter escorregado e se recuperar rapidamente e seguir caminhando, né? Acho que essa é a beleza da força que a gente adquire pelo conhecimento e principalmente pela transformação que esse conhecimento provoca em nós. Exatamente, até porque se a gente puxa lá o ensinamento de Jesus, ele vai dizer, né, fazei aos outros o que gostaria que vos fosse feito, né, e ele vai trazer sempre nós como paradigma das nossas ações. Então, se eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar alguém, né? E é muito interessante, se eu não entendo a situação que eu tô, como é que eu vou entender a situação do outro? Então, a gente tem que porque muitas vezes a gente tem aquele preconceito achando que quando a gente pensa em nós, a gente está sendo egoísta, então eu estou sendo contrário às leis de Jesus. Não, na verdade, nós somos o paradigma das nossas ações e vontades. Então, realmente, primeiro eu tenho que voltar o meu olhar para mim, trabalhar em mim, e aí depois deixar isso expandir para o meu convívio, para as demais pessoas que convivem comigo, né? É interessante isso que o Miguel falou, Sim. Eu tenho que me auto-perdoar, aceitar os erros que a gente comete, porque muitas vezes a gente não aceita os nossos erros, não que a gente não aceita de não reconhecer que errou, a gente muitas vezes acha que nós não deveríamos e acabamos nos culpando excessivamente por uma escolha errada, quando na verdade a gente deveria, poxa, errei, o que eu posso fazer para melhorar e seguir em frente. Eu gosto sempre de trazer nessa ocasião um exemplo de Paulo, né? Se Paulo, quando encontrou ali, teve o seu encontro com Cristo, tivesse se amarrado nos seus defeitos, não teria sido o grande Paulo divulgador do Evangelho, porque daí ele sentaria e falaria assim, meu Deus, eu matei, eu julguei, e ficaria uma vida inteira se lamentando, quando na verdade o que ele fez? Opa, errei, o que queres que eu faça agora? Que é a pergunta que a gente tem que fazer para a nossa consciência. E aí vai entrar hoje, vontade dirigida. O que queres que eu faça agora? Vou colocar toda a força da minha vontade para o caminho correto, né? Vou digitar lá no meu GPS agora e montar um roteiro novo
com essa consciência dessa vontade dirigida. Para onde eu vou empregar a minha vontade? Né? Qual é aquilo que você falou no começo? Qual que é o meu objetivo? Onde é que eu vou empregar a força da minha vontade? E não tem que ter vergonha, né, de errar, de fazer uma má escolha, né, Carol? Porque isso faz parte do processo educativo, né? Então, se a gente hoje está numa família, está num grupo social, né, trabalho, seja em qualquer ramo da sociedade aí, trabalhando em conjunto, é porque nós precisamos uns dos outros, né, para esse processo de crescimento. Então, a gente vendo um equívoco no outro, a gente traz para nós, o nosso equívoco serve de lição para o outro e assim por diante, né? Então, não tenhamos vergonha, né, da nossa condição, nossa condição. Já é um bom começo para saber, puxa, eu sei onde eu estou. Exatamente. E para onde eu vou, né? Agora, se você não sabe onde você está, para qualquer lugar que você vai... A história da Alice, né? Quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Talvez qualquer caminho não seja o melhor caminho. Verdade. Pessoal, o objetivo dessa discussão inicial, né, claro, é preparar o nosso momento de estudo e dizer que há muito material que serve para as nossas reflexões, né? E, claro, essas reflexões vão trazer para a gente o fortalecimento da nossa fé, que é importante, né? E da gente caminhar mais seguro aqui na Terra. Então, o Momento Espírita, ele veio, ele ficou, tem mais de 30 anos esse material, né? É usado por N religiões, não só espíritas, né? Eu vejo muitas escolas utilizando esse material em reuniões de pais e mestres, né? Olha que interessante, sem, né? Claro, só usam o texto, não usa abertura nem o encerramento, né? Porque a escola normalmente tem uma certa, ou então laica, né? Como manda, mas não tem problema, o importante é que a mensagem é passada. No segundo domingo do mês, nós temos estudado com vocês aqui no programa as leis morais, né? As leis morais que o Espiritismo desenvolve na terceira parte do Livro dos Espíritos. Sempre é bom esclarecer, porque alguma pessoa que está chegando no programa pela primeira vez, é um programa que vai ao ar todos os domingos, e cada domingo um grupo trabalha um tema, né? Alguns seguem livros, outros vão por temas variados. Nós aqui no segundo domingo estamos estudando a obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Ele tem 4 partes, nós estamos na terceira parte, que trata das leis morais, né? E o tema de hoje, né, é a terceira lei moral, né, Carol? Que fala da lei de reprodução. É uma lei, pessoal, segundo ensina Kardec, bastante ligada à matéria, né? Nós vamos ver na primeira e na segunda parte, quando Kardec fala dos espíritos, né, da sua criação, do seu desenvolvimento, que é Deus que cria os espíritos, né? Nós temos começando o entendimento a respeito dessa lei da reprodução na questão 78, né? Kardec perguntando de modo didático, para que ficasse esclarecido para todos nós, né, se os espíritos tiveram princípio ou não, né? Claro, tiveram um princípio, foram criados por Deus, senão seriam como Deus, se eles tivessem existido de toda eternidade, né? Tem outra questão também que ajuda a gente entender a lei da reprodução, que é a questão 115, que já está na segunda parte, quando Kardec trata, né, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que ele pergunta assim, se os espíritos teriam sido criados bons ou maus. E a resposta das entidades venerandas, sob a coordenação do próprio Cristo, né, que é o Espírito de verdade, eles dizem assim, ó, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então a criação dos espíritos, a gente vê por essas duas questões, né, é Deus que cria, né? Aonde cria, de que forma cria, isso foge ao nosso entendimento, né? Isso está nas origens das informações da criação dos espíritos, que, por nosso entendimento, os próprios espíritos dizem que fica muito difícil pelo nosso linguajar, pelo nosso conhecimento e tal. Em relação ao tema de hoje, na lei da reprodução, a gente também pede para as pessoas que gostam de estudar que se reportem, né, ao objetivo da encarnação, né, Carol? Isso. É interessante que, fazendo essa linha de pensamento igual o Miguel veio nos trazendo, a gente vai ao longo do Livro dos Espíritos, quando ele vai no objetivo da encarnação, porque tem tudo a ver com a questão da reprodução, porque o Miguel já nos disse que vai tratar da questão material. Então, Kardec questionou qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? E ele vai falar, né, que Deus impõe a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Então,
a nossa encarnação aqui no mundo material, o objetivo dela é o nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento moral, né? Desenvolvimento, convívio social e desenvolvendo os nossos sentimentos. Então ele diz, né? Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é de colocar o espírito na condição de suportar a sua parte na criação. Que daí ele vai falar também da nossa questão de co-criadores em plano menor, que daí a gente fala na hora que estiver lá na parte da reprodução mesmo. Essa né, parte é muito boa, né? É muito interessante, né? Mostra que nós somos filhos do dono do universo, né? E isso, eu gosto muito dessa parte, sabe por quê? Porque daí não remete àquilo que Jesus dizia, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, quando a gente olha Deus, né? Filhos de Deus, né? Todo Criador, todos os princípios, né, do amor, da inteligência, aí ele vem e coloca a gente como co-criador de segundo plano, e quando Jesus vem e diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais, a gente vê o tamanho da grandeza do nosso potencial, que a gente vai adquirir e desenvolver através das inúmeras, né, encarnações que a gente vai passar, das experiências que a gente vai vivenciando. Na matéria e no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, né? E no final dessa questão, pessoal, 132, ela é chave hoje, eu acredito, para esse entendimento da lei da reprodução. E diz assim, ó, para executá-la, ou seja, executar esse trabalho nosso aqui na matéria, ó, é que em cada mundo toma um espírito, um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, o espírito, para vir aqui para a Terra, Carol, ele vai ter que pegar um instrumento material. E aí que entra a questão 200, né? Olha só, que está no capítulo da pluralidade das existências, o subitem que fala de sexo nos espíritos. E na questão 200, Kardec pergunta, tem sexo os espíritos? E a resposta é assim, ó, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Então o sexo é uma coisa aqui da Terra. Nós precisamos do sexo aqui, no caso homem e mulher, para a produção desse corpo material, para o espírito poder reencarnar, né? E aí se manifestar e poder produzir, né? Então isso é importante para a gente chegar agora nessa lei da reencarnação, né? Que Kardec coloca ali 4 subitens. Então, quem tiver um tempinho em casa, se não tiver as obras de Kardec fisicamente, né, o livro, né, Carol, pode baixar o aplicativo a Kardecpedia, que lá tem todo o material de Allan Kardec, e aí consultar essas questões que a gente comentou, que vai ser muito bom para esse capítulo 4 da lei de reprodução. Kardec coloca 4 subitens ali, pessoal: população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Nós acreditamos que hoje não dará para comentar todos esses temas colocados aqui. Então nós vamos seguir na sequência das questões, que começa na 686, né? População do globo, e a gente vai caminhando e conversando com vocês a respeito disso. Claro, o objetivo aqui é estimular todos vocês a estudar, a depois em casa, no seu cantinho, fazer o seu momento de reflexão, daquilo que vocês ouviram aqui de nós, né? Porque nós também não dominamos completamente o assunto, né, Carol? Então, a ideia é estimulá-los a isso. É importante? Claro que é importante. Kardec vai colocar a lei de reprodução como a terceira lei das leis morais. Primeiro nós vimos já a lei de adoração, que é a primeira, né? A segunda, a lei do trabalho, que nós também comentamos aqui no mês passado, e agora vem a terceira lei de reprodução. Então por que ela é importante? Porque ela está diretamente nos reportando a matéria, já que nós vimos no começo que quem cria os espíritos é Deus. Então nós não vamos ter, entre aspas, sexo lá no mundo espiritual, porque Deus cria os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem saber, e através das várias experiências no mundo espiritual e no mundo corporal, ele vai evoluindo, ele vai adquirindo, ele vai conquistando as virtudes e o conhecimento. Nesse capítulo 4, Carol, vamos começar com a 686, quando Kardec pergunta, é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos vão responder, isso é evidente, sem a reprodução o mundo corporal pereceria. E é interessante que daí, pegando o gancho naquilo que o Miguel falou,
Então a gente vai ver o quê? Que a necessidade da lei de reprodução ela é material, porque a lei de reprodução ela vai regulamentar a reprodução dos corpos materiais, que é aquilo que a gente falou, que é o instrumento de elevação do espírito. O espírito, a partir do momento que ele é criado por Deus, ele é único. E ele vai vivenciando várias experiências em corpos diferentes. É isso que ele quer dizer. Então, quando ele fala a lei de reprodução é uma lei da natureza, sim, ela vai ser uma lei da natureza. Por quê? Porque sem essa oportunidade dos espíritos encarnarem na Terra, não há como eles evoluírem. Por quê? Porque ali a gente viu, quando ele fala na 132 a respeito da forma do aperfeiçoamento, que ele coloca as múltiplas encarnações como um instrumento de evolução do espírito, onde ele vai passar por diversas experiências e criar ali a sua base de evolução. A gente brinca e faz o comparativo, né? Como se a gente estivesse estagiando, né? Igual quando a gente vai para um emprego ou alguma coisa. Então a gente passa às vezes por várias empresas ou vários setores dentro de uma empresa, aprendendo, né, cada situação para chegar à perfeição de executar o nosso trabalho com maestria. E assim somos nós, enquanto espíritos. Passamos por diversas encarnações, aprendendo e desenvolvendo habilidades, tanto no campo material e principalmente no campo espiritual, desenvolvendo os nossos sentimentos, desenvolvendo a nossa moral, e é isso que ele fala. Então, é uma lei natural por conta disso, porque ela vai nos possibilitar as experiências de evolução do espírito. Verdade. Nessa 132, Carol, é muito boa essa questão. Tem um comentário de Kardec que a gente não destacou e destaca agora, que está relacionado com isso que a Carol comentou, né? Diz assim, olha o comentário de Kardec, que é o objetivo da encarnação. A ação dos seres corpóreos, ou seja, os seres que estão na matéria, nós aqui que estamos no corpo físico, é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Olha só que interessante, a gente evolui, a gente progride e se aproxima do Cristo através do trabalho, através da dedicação. Deste modo, finaliza Kardec, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E isso já vai respondendo, cara, a seguinte questão, quando Kardec pergunta, mas a população estando numa progressão crescente, não chegaria um tempo que estaria excessiva na Terra? E aí os espíritos vão responder, não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. É interessante quando ele fala isso, né? Muitas vezes a gente quer opinar sobre um assunto e a gente viu só um pedacinho, do quadro, né? Do quadro. Imagina a gente não viu o contexto todo. É o que a gente estava brincando ali quando a gente fala a respeito do conhecimento, né? Então, muitas vezes a gente vê um fato, não pegou o contexto desse fato e a gente vai ter conclusões precárias sobre aquilo. Uhum. Então, o que ele quer nos dizer é, Deus a isso provê. Então, quando ele fala assim, com essa progressão crescente, né, da população do mundo, não vai chegar um momento em que não vamos ter mais alimentos, não vamos ter mais espaço? E os espíritos vão dizer que não, porque isso Deus provê. E a gente vê isso claramente, se a gente pegar antigamente, nem tão antigamente, igual a minha avó, por exemplo. A minha avó teve 9 filhos. Hoje, alguém consegue ver uma família nova aqui que tenha mais que 2 ou 3 filhos? Né? Hoje em dia, se a gente fala para alguém assim, nossa, eu tenho 9 filhos, vai falar, meu Deus, né? Não cabe no nosso conceito. E aí a gente vai vendo que as necessidades de evolução espiritual, elas vão mudando, as questões vão mudando e vão se adaptando. É o que ele fala quando Deus vai mudando o quadro e harmonizando a necessidade de evolução. Então, antigamente, os espíritos estavam ali e a gente vê a nossa vida material mesmo, os objetivos eram outros. Geralmente as mulheres casavam cedo, eram educadas para quê? Para cuidar dos filhos, cuidar da casa. Hoje em dia a gente vê que os objetivos e o acesso ao desenvolvimento moral e intelectual aumenta. E isso vai restringindo também, de uma forma natural. É uma seleção natural, né? Que é o que ele vai puxar ali na questão da evolução. Então ele diz, Deus
mantém sempre o equilíbrio. Então, a gente não tem que, essas questões, ele diz, né, não, a gente não tem que focar nessas questões, mas a gente tem que entender que Deus vai prover. Sim, e o que fica claro, né? E é ele que está no controle de tudo, né, Carol? Então, Exato. Imagina, como a Terra, dentro da classificação que Kardec coloca lá, dos mundos, né, a Terra ainda é um mundo de provas e expiação. E como a Terra, há milhares de mundos, né? Então, há também essa solidariedade entre esses mundos, né? Nós conhecemos a história dos exilados de Capela, né, que eram espíritos altamente intelectualizados, mas moralmente, assim, eles estavam ainda em desenvolvimento, né, e não acompanharam o desenvolvimento do orbe deles. E muitos vieram aqui para a Terra, né? São os egípcios, os arianos, né, que para a época eram raças muito evoluídas, né, e trouxeram muito conhecimento. Então, esse equilíbrio entre os mundos, né, Deus que tem a consciência de tudo e não vê só um canto do quadro como a gente, né? Então ele provê. E é importante a gente pensar assim, porque equilíbrio é a palavra-chave desse processo, né? O que a gente busca para a nossa vida, equilibrando a parte do conhecimento com a parte moral e vivendo cada dia melhor, né? Fazendo esforço para isso, é o que Deus faz com o universo. Um pouquinho diferente, né, cara? Mas é isso, né? Em seguida, Kardec vai entrar na sucessão e aperfeiçoamento das raças dentro dessa lei de reprodução, né? E a primeira questão é muito interessante, diz assim, ó: há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. A gente acompanha isso pelos noticiários, né? Raças que estão se extinguindo naturalmente. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? E os espíritos vão responder: é verdade, mas é que outras tomarão o seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Que é o que ele fala, né, da linha do aperfeiçoamento. Então, e ele vai colocando aqui essas questões de raça como se fosse uma classificação material mesmo, nossa aqui, né? Porque, a verdade, o que ele quer dizer é, conforme os espíritos vão evoluindo, a matéria vai evoluindo também. Então, tipo, eu brinco que uma vez eu fui na dentista e ela falava assim, né? A gente brinca da questão do dente do siso, né? Antigamente, lá atrás, a gente precisava desse número de dente, porque a gente, no mundo primitivo, comia carne crua, então necessitava mais desse. Hoje já não. E aí a gente vê que a nova geração nem nasce com dente do siso. Então, isso quer dizer o quê? Que a própria matéria vai se adaptando às necessidades materiais do mundo em que elas vão vivendo. Então é o que ele vai colocar, né? As raças vão se transformando, então os conceitos vão se transformando, né? O nosso corpo material vai se ajustando para as necessidades das experiências que a gente vai encontrar ao longo do caminho. E ele fala, né? Então, antigamente na questão mais primitiva era hoje já é outro, e lá na frente, daqui a alguns anos, será outro. Bastante diferente. Vão evoluindo. Sim, sim. E é uma coisa gradativa, né? Não é uma coisa brusca, essa raça terminou. Não, na verdade, somos nós mesmos evoluindo. Exatamente, isso que ele comenta aqui nas questões seguintes, né? Que a gente já passou por raças mais primitivas, onde dependia muito mais da força física do que da força intelectual. E é isso que ele vai destacar na 691, quando Kardec pergunta de modo didático qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas. E aí os espíritos vão responder: são os mesmos espíritos que estão retornando para se aperfeiçoarem em novos... 691. Essa é a 689. É a 689. Então vamos lá. Desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é ao contrário. O homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo, e, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não faz os animais. Esse dos animais, desse trabalho animal, quem trabalha na agricultura pôde acompanhar nessa geração mesmo, né? Sim. A substituição pela força animal pela força mecânica, dos implementos, das máquinas, né? Olha, gente, isso aí é questão do quê? 100, 200 anos? Nossa geração é um pouco menos, né? Então, é isso. Por quê? Porque a inteligência se desenvolveu, né? E quando você usa a inteligência para o bem, olha só, o homem consegue transformar
a natureza para melhor. Com certeza. É aquilo que o Miguel falou, né? Quando a gente vê o que a nossa inteligência desenvolvida é capaz de construir, a gente vê o grande salto que dá, né? Então a gente pega ali, nem tão atrás assim, mas a gente vê o desenvolvimento das tecnologias do telefone, a gente vê do maquinário. Então antes o que eu precisava de 200 pessoas para cultivar um pedaço de terra, hoje com dois maquinários eu dou conta. Então eu exigia aquele esforço físico de uma pessoa o dia inteiro no sol quente para colher alguma coisa. Hoje a máquina faz e o trabalho do homem em si está sendo mais preservado, né? Então a gente olha até para a questão da longevidade, né? Antigamente uma pessoa com 40 anos já estava bem debilitada. Hoje em dia a gente começa a viver aos 40 anos, não é verdade? A gente brinca, mas é verdade. Eu gosto sempre, é interessante, a gente brinca naquelas fotinhos do Instagram, né? E tu pega lá uma pessoa, geralmente eles colocam os artistas, né? Uma artista com 60 anos há anos atrás e uma com 60 anos hoje, bota os dois um do lado do outro, não, a de hoje nem parece. Mas por quê? Porque a forma que das nossas atividades vai transformando o desgaste do nosso corpo material e os cuidados que a gente vai desenvolvendo com isso, né? Então ele vai falando aqui, né, qual é o ponto de vista físico e o caráter distintivo e dominante da raça, né, que é o que a gente falou antes. Então antes a gente necessitava mais de força bruta, a gente necessitava ir até o limite do nosso corpo material. Hoje, com o desenvolvimento da nossa inteligência, a gente vai criando instrumentos que preservam, né, o desenvolvimento do corpo material e nos dão condições de fazer o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Então, quando ele vem falar desse ponto de vista físico e dominante da questão do desenvolvimento das raças, é nesse ponto. A gente vai criando habilidades e instrumentos e a gente vai deixando o físico, o bruto, de lado e vai desenvolvendo o moral, a inteligência. É isso que eu queria destacar agora, Cá. Quando ele diz aqui, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo, né? E se essa inteligência tiver moralizada, menina, olha só o que nós podemos fazer. Hoje nós observamos, na atualidade, né? Quantos hackers tem que entram em conta de pessoas nos bancos, entram até no Pentágono, né? Que é o serviço de inteligência americano, lá de segurança e tal. Por que não usam essa inteligência para o bem? Olha o tanto de bom que eles poderiam fazer, né? Então, esse é o trabalho aqui do nosso planeta, ainda de provas e expiação, predominância da matéria. Então, é aquilo que é material, que dá prazer em detrimento de outras pessoas e prevalecendo o egoísmo, o interesse pessoal. Olha só. Então, quando a gente entende essas coisas, facilita. Pera lá, eu não vou ser egoísta no que eu estou fazendo, eu tenho que pensar em compartilhar esse conhecimento, esse trabalho meu, de modo a não só me beneficiar, porque vai me beneficiar, claro, a lei do trabalho é uma lei divina, mas que ela beneficie outras pessoas também. E no começo a gente faz isso, né, cara, de modo interessado, porque a gente sabe da lei do retorno. Agora, vai chegar um momento que a gente vai fazer isso aí naturalmente, sem pensar no retorno, porque é isso, o mundo feliz, pelo menos os escritos dizem e a gente imagina, né, é isso, é uma vida desinteressada, onde um faz o bem pelo bem, não espera nada em troca, né? E é isso que o espírito superior, quando a gente vê as histórias, não só do próprio Cristo, mas de tantos missionários que passaram para cá, que viviam uma vida plena, assim, sem maldade, sem ódio, sem rancor, simplesmente na caridade, na atenção ao próximo, né? E é isso que a gente precisa ver. Tem uma última questão que fecha esse subitem do aperfeiçoamento das raças, que eu acho muito importante também, que vai dar um pouco de reflexão para a gente, né? Que é a questão 692, que Kardec pergunta assim, ó, será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Olha só, o homem chega no momento do conhecimento, da intelectualidade dele, que ele se acha que parece a Deus, né? Mas não é Deus. Né? Por quê? Porque Deus dá essa condição para ele. Aí Kardec pergunta, seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso natural? Ou seja, a gente sabe que a natureza está trabalhando. Eu trabalho com agricultura,
né, com plantas, eu sei que a natureza também faz as suas transformações, o seu melhoramento ali. Mas o homem também faz o melhoramento dele, que ele acha que é interessante, que convém para determinada região, para determinado local. A pergunta de Kardec é necessário, é importante essa intervenção do homem ou deixa que a natureza seja ela mesma? E aí os espíritos respondem: deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição, e o próprio homem é instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, é responder aos seus objetivos, favorecendo essa perfeição. Mas o homem geralmente não é movido em seus esforços pelo melhoramento das raças, mas por um sentimento pessoal, e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminuirá seu mérito? Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça? É um questionamento, né? Cabe a ele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência. E é sob esse aspecto que ele mais aproveita. Vamos voltando aqui, né? Que é as questões que ele foi colocado aqui na inicial. Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. É interessante que muitas vezes a gente encontra pensamentos conflitantes quando a gente acha que a gente não tem que usar as ferramentas de desenvolvimento da matéria para a nossa evolução, né? E querer deixar tudo na conta de Deus. Eu sempre lembro daquele textinho lá do rapaz que está se afogando e diz: não, Deus vai me salvar. E de repente passa um galho, ele não pega porque ele está esperando Deus. Aí passa o barco, ele não vai. Passa os bombeiros, ele não vai porque ele quer que algo extraordinário o salve. E aí quando ele chega lá no plano espiritual: poxa Deus, eu tinha tanta fé que o Senhor ia me salvar, né? E Deus fala para ele: meu filho, eu mandei o galho, eu mandei o barco, e você não foi, né? Mandei os bombeiros. Mandei os bombeiros e você não quis. E cai bem nessa aqui. Então, Deus permite que o homem desenvolva técnicas, desenvolva instrumentos para auxiliar ao desenvolvimento natural do planeta, do desenvolvimento natural das raças, como ele coloca aqui. Então, sentar e esperar que a natureza faça tudo sozinha é um equívoco, é o que ele quer nos dizer, né? Então, conforme a gente tem a oportunidade, tem as ferramentas, cabe a nós nos movimentarmos, né? Utilizarmos da nossa vontade dirigida para o melhoramento do nosso espírito e da condição do planeta como um todo, que é o que ele fala aqui, né? Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. E o próprio homem é instrumento do qual Deus se serve para isso, né? É muito interessante essa questão. Eu gostei muito dessa questão, Carol, porque 692, pessoal, guarda bem esse número, porque eu acredito que a gente deve lê-la várias vezes. Ela tem muitos ensinamentos ali. Eu gostei que mostra aqui que a perfeição é o objetivo tanto da matéria quanto do espírito, né? São as duas coisas que a gente vê lá na parte primeira do Livro dos Espíritos, que existem no universo, e Deus acima de tudo. Então, Deus, Espírito e Matéria é a nossa trindade, vamos assim dizer, né? Então, tanto a matéria quanto o espírito vão chegar à perfeição. Esse é o objetivo, né? A natureza, ela tem os seus instrumentos, as suas ferramentas. O homem, o espírito, né, encarnado no caso, ele também tem as suas. E pelo que a gente vê nessa questão, claro, Deus vai usar dos seus filhos para colaborar nesse desenvolvimento, tanto pessoal, né, do espírito, quanto da natureza. Agora, é isso que é interessante, ó. Se a lei do progresso é um fato, né, a gente acredita nisso, então o progresso vai ocorrer. Agora, o bom seria que nós, espíritos, pudéssemos acompanhar esse progresso, que é o que ele fala aqui, ó. Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Porque quando o progresso se realiza, vamos pensar no macro, vai beneficiar muita gente. Mas aquela pessoa que está promovendo o progresso, ela não está fazendo por merecer. Vamos pegar um exemplo. Às vezes eu vejo, por exemplo, determinadas invenções aí que chegam no mercado, né? Mas aí você vai ver o inventor
ele é uma pessoa assim bastante complicada, né? É uma pessoa que não tem uma vida equilibrada, né? É uma sumidade como cientista. Mas a vida moral, a vida ética dele, zero. Fala, puxa vida, né? Olha o instrumento de que Deus se serve para poder chegar uma melhoria, um desenvolvimento para a humanidade. E é isso. Ele poderia se beneficiar também desse progresso? Claro, para ele mesmo, né? Então, diz aqui na sequência, cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Então, o que acontece algumas vezes é isso, o cientista, ou aquele que desenvolve determinada coisa, ele mesmo não se beneficia daquele progresso, porque ele não faz a sua mudança interior, a sua transformação moral, né? Então, é isso que ele deveria também fazer, né? Eu vejo às vezes muitos colegas pesquisadores, né, porque a gente trabalha nessa linha de investigação científica, né, que eles se descuidam muito da parte íntima moral deles, que é a parte deles, eles que têm que fazer, e se preocupam somente naquele desenvolvimento material que vai ajudar muita gente. Claro, isso tem o seu valor, isso tem o seu mérito, mas poderia ser maior se ele também aliasse isso ao seu progresso interior, né, Cá? Exatamente. É o que ele coloca aqui, né? Então, exercita o desenvolvimento da sua inteligência e nós poderíamos aproveitar e exercitar também o desenvolvimento do nosso moral. Que ele fala aqui também, né? Muitas vezes a gente age em função do nosso egoísmo. A gente vai chegar a um resultado material bom, mas a gente podia chegar a um resultado espetacular se a gente aliasse ao desenvolvimento material o desenvolvimento moral. Então, aquele acrescentar aquilo que a gente faz, né? Eu sempre brinco, né? Muitas vezes a gente está ali trabalhando desenvolvimento, fazendo a caridade material, só que muitas vezes a gente está fazendo aquilo numa mão de obrigação e sem colocar sentimento nenhum. Tem valor? Claro que tem, porque todas as nossas ações têm valor. Mas imagina o quanto mais teria valor se naquele momento que eu estivesse fazendo aquela ação benéfica, o meu coração e os meus sentimentos, os meus melhores sentimentos ali estivessem também, né, proporcionando a minha elevação moral. Então, hoje a gente brinca, né, o que a gente poderia valorar com R$1 estaria ali em R$1.000, né, só para a gente fazer um comparativo. Isso seria o que Deus espera de nós, quando Ele diz, né, para que a gente faça e coloque o nosso coração, que Ele fala assim, onde é que está o meu tesouro, também estará o meu coração. Então é interessante que a gente coloque essa parte espiritual, moral, em todas as nossas práticas, mesmo materiais, desde que seja no desenvolvimento de tecnologias com o intuito de benefício. Muitas vezes a gente vê grandes desenvolvimento que vão para guerras, vão para armas. Agora pensa, né? Se a gente usasse toda essa grande inteligência para resolver o problema da seca em determinadas situações, para ajudar a terminar com a fome e construir casas em países que vivem numa miséria extrema. Olha o quão benéfico seria para o globo e para o desenvolvimento mundial. Mas muitas vezes a gente pensa o quê? No nosso, né? Então eu vou construir isso porque eu vou trazer riqueza para o meu país. Mas a gente esquece que não existe o meu país, não existe a minha casa, não existe a minha família. Nós somos uma grande família universal. Então, o que eu faço em benefício ao meu próximo, e esse próximo é qualquer pessoa, eu estou fazendo para mim mesmo. Eu estou melhorando o mundo que eu vou voltar, né? Eu gosto sempre de brincar isso. Às vezes as pessoas falam assim, não, ainda tem muito recurso natural, não precisa cuidar, não. Isso aí vai lá para os meus netos, meus bisnetos. Só que a gente esquece que os nossos bisnetos somos nós mesmos, né? Então, o dia de amanhã, quem vai chegar aqui não vai ter uma arvorezinha para se aconchegar na sombra, somos nós, né? Então, enquanto a gente está arrancando a árvore, está engraçado, né? Mas, e a hora que a gente voltar e não estiver, né? Quem é que vai voltar ali? Somos nós mesmos, é o que o Livro dos Espíritos nos traz, né? Então, essa raça está sendo extinta, mas o que está acontecendo? Não, na verdade, somos nós mesmos Sim. voltando mais aprimorados e o nosso corpo também sendo aprimorado. Então, é interessante que a gente cuide do todo, né? E a importância dessa lei de reprodução em tudo isso, que é ela que vai abrindo as portas para o nosso desenvolvimento. E a lei de reprodução é isso, né? É verdade. É essa oportunidade de um corpo novo para experienciarmos aqui nessa matéria.
A gente teria, Carol, mais 3 subtemas dentro dessa lei de reprodução, que é obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia, né? Mas o adiantado da hora não permite que a gente entre nesses assuntos. A gente vai ver se aborda eles no programa que vem ou deixamos, né, esse tema para uma outra oportunidade, né? Eu lembrei agora, não sei se você assistiu um filme, eu lembrei disso, da ética no progresso, né? É um filme que trata de um professor de uma faculdade lá americana. Eu lembro da faculdade, Vanderbilt, que ele dava aula acho que de física lá. E ele conheceu um outro pesquisador que falece com ele num acidente de avião, e os dois estavam desenvolvendo um experimento que depois deu patente, né? Só que ele faleceu, esse companheiro dele, esse companheiro tinha família, né? E você assistiu esse filme? A cabana, né? Não é a cabana, não. A cabana não é. Não é a cabana. Aí ele vai ajudar, ele vai comunicar à família que a patente saiu depois de 2 anos que ele faleceu, né? Mas ele ficou trabalhando nesse experimento depois que o amigo dele morreu, né? E quando saiu a patente, ele foi lá levar para a família, né? Não sei se você lembra desse filme. Eu não lembro o nome, mas procure na internet. Mas como é que vai procurar também, né? No Netflix e tal. Eu sei qual que é. E é interessante, mostra uma parte ética muito bonita ligada à parte do desenvolvimento intelectual, né? Então é isso, a gente pode sim trabalhar a parte do progresso material, claro, deve, né? Ele conseguiu lá uma patente sobre um invento, mas ele não deixou que a parte moral, né, fosse afetada. Ele procurou manter aquilo lá, reconhecer a parte do amigo que havia falecido, né? E eu não vou contar o final, porque não fica sem graça, né? Mas no próximo a gente traz o nome, né? Que eu não lembro o nome. Eu sei qual é, mas eu não lembro o nome. Mas no próximo programa o Miguel vai se comprometer. É um filme legal, não é? É muito legal. Que pena que eu só estou estimulando vocês, mas é difícil, né? Que coisa, né? Veio agora o nome do filme aqui. Pessoal, vamos passar para a reflexão do Zé Antônio, né? Hoje tem como tema diálogo com uma médium. Olá, amigos. Há muitos anos nós tivemos e vivemos a experiência de um diálogo de um dirigente espírita com uma amiga nossa, muito querida, que nos marcou e nos ensinou muito profundamente. Passado algum tempo, em setembro de 2011, nós transformamos aquele diálogo numa matéria para o jornal Imortal, na coluna que era da nossa responsabilidade por muitos anos, chamado Histórias que nos Ensinam. Então quem acessar nas páginas da internet o jornal Imortal, através da revista eletrônica O Consolador, isso é possível, vocês vão lá nos jornais antigos, vão encontrar em 2012, em setembro, esta matéria. E nós vamos apresentar para vocês. Como nós já dissemos aqui uma vez, a linguagem falada é diferente da linguagem escrita. Quando nós falamos espontaneamente, vamos nos inspirando e às vezes falamos até mais do que devíamos e às vezes usamos palavras que não são adequadas para aquele tema. E como o texto escrito ele é estudado, é corrigido, nós vamos fazer o que nós já fizemos umas vezes. Nós vamos lendo lentamente, como se estivéssemos ditando esse artigo para vocês. E vocês vão ver quanto ensinamento nós pudemos reter naquele encontro inolvidável, como diz Emmanuel, inesquecível, como dizemos nós, os brasileiros mais simples. Há muito havíamos aprendido a admirar aquela jovem mulher, com seus 35 anos aproximadamente. Havia sido campeã de natação e agora se encontrava profundamente enferma, diabética de difícil controle, hipertensa, obesa, mas nunca perdia seu otimismo, seu senso de humor, sua força interior. Com a diabetes avançada, sua visão foi se deteriorando, a circulação periférica se comprometendo, até que, infelizmente, ela teve que amputar uma de suas pernas. Mas nada disso tirava a sua força interior. Só havia uma coisa nela que eu não compreendia bem. Ela vivia à custa de trabalhos espirituais, que, dizia ela, fazia para o bem dos seus semelhantes.
Ela era mãe de santo, como dizemos no Brasil quando nos referimos às lides dos terreiros das religiões afro-brasileiras. Ela se chamava mãe de santo, mas era daquelas de ir à meia-noite ao cemitério levar oferendas para os seus guias. Nunca entendemos isso. Um dia, pouco tempo após ter amputado sua perna, ela procurou conhecido dirigente espírita da nossa região para uma orientação. Estávamos juntos. Era a primeira vez que a víamos. Angustiada, triste. Nunca a tínhamos encontrado daquela forma. Sempre otimista e forte, vigorosa. Algo a estava atormentando. Então ela iniciou o diálogo com algumas perguntas. Vocês são espíritas, não são? Vocês acreditam na mediunidade, não acreditam? Vocês sabem que eu sou médium. Ela afirmava, ela perguntava afirmando. Vocês sabem que eu sou médium, que trabalho para ajudar as pessoas. Por que então eu deveria parar de fazer o que eu faço? Só porque minha mãe acha que as coisas que eu faço são coisas do demônio? A mãe dela era evangélica. Aos poucos nós compreendemos o conflito que ela apresentava. Enferma como estava, ela não iria mais poder continuar suas tarefas, que a sustentavam e a permitiam morar sozinha. Ela teve que se amparar com seus pais, que, para a infelicidade dela, eram evangélicos. Puseram-se à sua disposição para acolhê-la em sua casa, mas desde que ela não mexesse mais com essas coisas, assim ela dizia para nós. E ela queria a opinião desse dirigente. Aguardamos também, ansioso até, porque queríamos saber o que ele diria. Pensamos que ele iria se basear na questão da venda da mediunidade, mas nos surpreendemos. Nos surpreendemos com a sua colocação, porque foi muito além do que imaginávamos. Ele disse mais ou menos assim: minha irmã, sua mediunidade é inquestionável. Seu esforço é louvável. No entanto, só há um problema que deve ser levado a uma reflexão mais profunda. O conhecimento que você tem da vida após a vida física, bem como a compreensão da possibilidade da comunicação dos espíritos conosco, nos coloca, e a você, numa condição de débito para com a comunidade onde vivemos. Temos o dever de ajudar aqueles que não compreendem essa realidade, espiritualizando-os. Para isso, os espíritos que por nós se comunicam deveriam participar desse grande movimento de espiritualização por que passa a Terra. E através da sua mediunidade, seus guias, infelizmente, estão tornando aqueles que a procuram mais materialistas, porque em vez de os despertarem para a realidade da vida espiritual, ficam ajudando-os a resolver os problemas de ordem material, financeiros, afetivos, e muitos dos quais movidos por ciúmes, vaidade, egoísmo, quando não por ambição. E continuou o nosso interlocutor, concluindo: sem deixar margem para qualquer questionamento, ele concluiu: embora a senhorita diga que faz o que faz pro bem dos seus semelhantes, na verdade não o está fazendo. Está comprometendo-se junto com esses espíritos com a evolução moral daqueles que a procuram. E ele encerrou o diálogo ali. E a jovem mulher deixou o ambiente um tanto constrangida, mas ciente de que teria agora de guardar suas forças para a nova luta que se lhe apresentava. Encontramos-la uns 5 anos depois, quando ela já estava completamente cega. Quando a vimos, chamamos-la pelo nome, e ela, com a força que sempre caracterizou seu espírito, reconheceu-nos pelo nosso tom de voz, cumprimentou-nos com muita alegria. Disse estar se adaptando àquela nova situação, da qual não ia poder mesmo se esquivar. Mais tarde, nós soubemos por conhecidos em comum que ela já tinha partido para a pátria espiritual. Aprendemos muito com ela.
e com a lição deixada por aquele dirigente sobre o compromisso do médium com a sua mediunidade diante da humanidade na comunidade em que nós vivemos. Fica essa história para a nossa reflexão. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tá aí, pessoal, nosso querido amigo Zé Antônio. Eita, saudade do Zé, né, Carol? É verdade. Eita, eu sei que ele está presente aqui em várias casas, né? Ajudando, como o nosso querido também Eurípides Gonçalves, o Gordo. Eita, são espíritos que não deixam de trabalhar, né? Tá aí, pessoal, fica a reflexão na mensagem do Zé Antônio, né? Falando sobre mediunidade, essa faculdade que todos nós temos, em alguns mais ostensiva, e em outros mais intuitiva, né? Na maioria mais intuitiva. E entendendo, né, Carol, que mediunidade é serviço, né? Com certeza, né? Basicamente, né? Estamos aí para não se alongar muito, né? Todas as ferramentas para que a gente possa aprender, e a mediunidade é uma delas. E a Carol achou aqui, enquanto rolava a mensagem do Zé, o filme, né, Carol? É verdade, o filme que nós comentamos. E o nome do filme é O Segredo, Ouse Sonhar. Muito bom, pessoal. Muito bacana, vale a pena, já assisti várias vezes, né? O Segredo, Ouse Sonhar. Tá aí, pessoal, as nossas reflexões de hoje. Né, Carol, vamos despedir então? Vamos despedindo aí, ó, um bom domingo a todos, uma semana abençoada para todos nós e que possamos refletir aproveitando essa oportunidade, né? Aproveitando mais essa encarnação que aqui estamos e pegando o gancho em todas as mensagens que falamos hoje a respeito do perdão, auto-perdão, que possamos pôr em prática ao longo da semana. Que Jesus abençoe a todos. Legal, um bom domingo, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.